Bom dia novamente, graça e paz, amém? Esse é o momento que nós temos feito pelo Brasil nos congressos regionais de Igreja Multiplicadora. É um momento muito rico de perguntas e respostas. Então, nesse QR Code, você aponta seu celular, faz a leitura do QR Code e você pode fazer a sua pergunta. Qual que é o tema? E as perguntas serão filtradas na área de discipulado, na área de cultura discipular. Como que nós vamos formar uma cultura discipular? Então, se você puder já enviando sua pergunta, nós vamos encaminhar para os preletores. Agora, nesse primeiro momento, eles estarão falando, dando algumas considerações iniciais, se apresentando. Aqui nós temos aqui o pastor Alex Uemura, da Igreja Batista Paulistana, o pastor Tiago da Silva, da Igreja Batista Hortência, Jardim Hortência, lá de Maringá, pastor Messias Barbosa, lá da Filadélfia de Porto Velho, e o pastor Lopes Castro, da Igreja Batista Monte Carmelo de Montes Claros. Então, aqui nós temos o QR Code. Faça sua pergunta, que nós estaremos direcionando aqui para os nossos preletores. Pastor Alex, suas primeiras considerações, eu vou fazer uma apresentação rapidinho para nós, por causa do nosso tempo. Pega aqui, Alex. Testa. Boa tarde, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Sou Alex Uemura e é um privilégio estar aqui com vocês. E faço parte desse movimento desde o início, 2013, lá na nossa turma de mestrado. E depois estive em todas as conferências Multiplique, desde a primeira em Bacaxeri, 2014 e assim por diante. Eu estou pastoreando já há 10 anos, desde 2013, uma igreja histórica no centro da cidade de São Paulo, Igreja Batista Paulistana. E estou com um povo lindo aqui, estamos com alguns líderes, o povo mais lindo da conferência, e resultado de muita caminhada nessa visão discipular ao longo dos anos. A nossa igreja completou 95 anos nesse ano, então ela é quase centenária, e quando eu cheguei lá, ela tinha um perfil histórico. Tive o privilégio de, nesse tempo de chegada, ser mentoreado pelo pastor Irlande, nosso preletor aqui da conferência. O pastor Irlande foi quem conduziu o processo de sucessão pastoral, e de forma muito sábia, ele conduziu a igreja a refletir sobre um perfil histórico. E junto com o perfil histórico, foi também pensado um perfil prospectivo. Então a nossa igreja, na ocasião, em 2012 para 2013, fez um levantamento, um raio-x, sobre qual era a realidade dela. Nesse raio-x, se detectou que era uma igreja com grupos dominantes, uma igreja conservadora, difícil para mudar, uma igreja com membros muito espalhados, na cidade de São Paulo e fora da cidade de São Paulo, uma igreja com dificuldade para contextualização, integração de novas gerações. Então esse foi um perfil histórico traçado na realidade de 2013, e é comum que seja assim, de uma igreja centenária no centro da cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, foi feito um perfil prospectivo, o que a igreja desejava para si mesma, como ela se via. E nesse perfil prospectivo tinha como sonho, como desejo, uma igreja que tivesse uma ênfase discipuladora, uma igreja que se reunisse nos lares, nas casas. Chegou agora. Uma igreja que fosse mais acolhedora com aqueles que chegassem e integrasse aqueles que chegassem. Então, dentro dessa visão prospectiva do que a igreja queria ser, nós iniciamos um planejamento estratégico junto com o conselho, junto com a liderança. Então eu queria aqui trazer de forma inicial 3 recomendações que eu acho que foram essenciais para a construção de uma cultura discipular dentro de uma igreja histórica centenária no centro da cidade de São Paulo. E acho que a primeira delas é justamente desenvolver um planejamento estratégico com valores e visão no discipulado relacional.
E eu acho que a grande importância desse planejamento estratégico com valores e visão no discipulado relacional é a gente convergir tudo aquilo que já acontece. E as nossas igrejas, elas costumam ter muitas atividades, né? Muitos departamentos, mas o nosso desafio é convergir todas as ações numa visão unificada. Então a gente trabalhou a ideia de que teríamos como valor essencial o discipulado relacional, a missionalidade. A gente adotou como visão uma igreja missional, relacional e discipuladora. E todos os projetos e ministérios, eles passavam por esse crivo. A gente amarrou projetos estratégicos dos departamentos, no nosso planejamento anual, com esses valores junto ao orçamento. Então, cada líder foi capacitado a fazer os seus projetos ministeriais, mas esses projetos só eram aprovados se eles estivessem relacionados com a visão de discipulado relacional e de missionalidade. Sendo aprovados nesses objetivos que a igreja estava adotando como visão, aí nós então liberávamos o orçamento para a execução dos projetos. E assim a gente foi alinhando e ensinando ao longo dos anos, de uma forma didática, para que todos os ministérios rodassem numa visão relacional, numa visão discipuladora. União feminina, coral, jovens, ministério infantil, mídias e etc. Então essa acho que é a primeira dica, a gente fazer algo intencional, estratégico de longo prazo e estruturar isso junto com o nosso planejamento de ministérios, de departamentos, porque é natural que a gente não tenha uma cultura discipular ou acolhedora numa igreja que já está acostumada apenas com departamentos ou com eventos. Segunda recomendação que eu daria é a gente criar e capacitar ou aperfeiçoar uma equipe de recepção e de acolhimento que seja integrada aos PGMs. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez lá foi criar uma equipe. Já existia Ministério de Integração, né? Mas aí eu falei assim, vamos criar um ministério chamado VIP, né? VIP, né? Very Important People, né? A ideia de tratar o visitante como alguém muito especial. A gente desenvolveu lá um kit de boas-vindas. Na época a gente dava um Kit Kat, né? Para cada visitante, uma caneta metalizada, tudo chique, e custava caro. Mas a ideia era mostrar para o visitante que a gente se importava com ele, que a gente queria muito bem. E a gente integrou esse ministério de recepção junto a líderes de PGMs, que já estavam sendo capacitados nessa proposta de acolhimento. Então a grande chave foi preparar pessoas que estavam dispostas a acolher, a iniciar um relacionamento discipulador, para integrarem esse ministério inicial de recepção e já os integrarem nos PGMs. A gente desenvolveu um fluxograma, desde a visita, primeiro contato, pós-contato, convite, integração, para que todos os visitantes fossem sempre convidados e contatados para participar dos PGMs. O meu sonho fosse chegar um dia em que os visitantes seriam disputados por líderes, né? Em que chegasse um visitante e os líderes disputassem entre si para ver quem o convidaria primeiro. E, de certa forma, isso já acontece hoje na nossa igreja. Isso é maravilhoso. Mas, para que isso acontecesse, aí eu daria a terceira recomendação final, foi importante que eu, como pastor, tomasse iniciativas de gerar esta cultura de acolhimento e recepção. Então, eu fazia questão de sempre recepcionar todas as pessoas e sempre conversar, identificar, falar e contatar aqueles que chegavam, os novos principalmente. E isso foi se tornando um diferencial da nossa igreja, a ideia de que o pastor conversava com os visitantes, o pastor se interessava, o pastor convidava, o pastor chamava para sua casa no PGM. Isso foi sendo didático, porque todo mundo que entrava percebia que essa era uma característica da igreja, que isso ia ser algo a ser replicado. Então, acho que como terceira recomendação é tomarmos iniciativas e sermos um exemplo nesse processo discipular e de acolhimento. Aos poucos, a partir desses contatos iniciais que foram feitos com aqueles que chegavam, esses que chegavam foram sendo capacitados, treinados, batizados, se tornaram líderes e foram replicando como algo muito natural. Então, uma cultura de não acolhimento foi sendo rompida para desenvolver uma cultura de integração, acolhimento e discipulado relacional a partir de uma nova geração de novos líderes e pessoas pela iniciativa e exemplo, planejamento estratégico e integração.
Bom, essas são considerações iniciais, mas os outros vão consertar tudo que eu falei agora e vão acertar o resto. Glória a Deus. Chegaram já várias perguntas e eu creio que vocês podem estar respondendo, falando mais objetivamente em relação à apresentação de vocês, e aí dentro das perguntas vocês vão respondendo das experiências, pode ser? Pastor Tiago. Maravilha, bom dia pessoal, graça e paz, muito bom estar aqui, um privilégio, segunda vez que participo de um painel como esse aqui, e eu estou em Maringá, sou pastor há 12 anos em Maringá, uma cidade do norte do Paraná, maravilhosa, e tenho a experiência no movimento da Igreja Multiplicadora desde 2015, quando em Jaraguá do Sul conheci o movimento. Nos primeiros anos de ministério pastoral, vivi um contexto de igreja com muitas dificuldades, uma igreja que congregava em torno de 40 pessoas, num bairro da cidade de Maringá, e a partir de 2014 começamos a orar, porque nós reconhecemos que tínhamos uma igreja impessoal. É muito forte para nós reconhecermos isso. Fazemos parte de uma comunidade que é impessoal na sua predominância. E aí começamos um processo de oração, e Deus nos levou ao movimento da Igreja Multiplicadora. Em 2015 começamos o protótipo do pequeno grupo na minha casa, seguimos todo o trilho, e resumidamente, até 2019 nós passamos de uma modalidade, e é claro que nós que estamos aqui, estamos falando do nosso contexto local, passamos de uma modalidade de igreja impessoal e acessamos uma modalidade de igreja relacional. Fomos para as casas, saímos do templo de uma forma organizada, dentro de um planejamento estratégico, e fomos para as casas. Depois da pandemia, ou com o início da pandemia, nós iniciamos um processo, uma segunda convergência, que era de sair das casas e ir para o discipulado, porque nós entendemos que ser relacional não é necessariamente ser discipular. Eu costumo dizer sempre lá na igreja que nós conseguimos colocar as pessoas em volta da nossa mesa, e elas vêm, porque uma igreja relacional é encantadora, elas chegam, mas se não houver no contexto local um bom plano para conduzir essas pessoas que chegam famintas, machucadas, deturpadas, famílias fragmentadas, elas ficam um tempo e aí começa a se constatar por elas mesmas a falta de resultados que só podem ser gerados na presença de Deus por meio de um processo organizado discipular. Começamos então uma segunda convergência, que era sair do PGM, ir para as padarias, ir para as praças, não mais em grupos de 12 a 15 pessoas, mas núcleos de 2 a 3 pessoas dentro de um processo que nós vivemos lá. Estamos nessa fase agora, pós-pandemia, sedimentando nesses 4 anos quase, esse processo discipular, sonhando aí coisas novas no Senhor ainda. Amém? Fantástico. Pastor Messias. Meus irmãos, boa tarde a todos vocês. Que privilégio estar aqui, mas que nervoso, meus irmãos. Estou no meio de feras que eu admiro. Na primeira fila, pastor Irlan Pereira de Azevedo, pastor Miguel Lima. Boa ideia, não vou nem olhar. Eu ouço esse homem desde que eu era professor de seminário, 2 anos de ministério, já com admiração tão grande. Que bom, pastor, que o senhor está entre nós. Pastor Miguel, minha mãe dizia desde pequeno para mim: meu filho, você vai longe. E eu fui mesmo. Eu estou em Porto Velho, Rondônia. Ano que vem eu quero você em Rondônia. Rondonienses presentes, digam amém. A nossa caminhada com a Igreja Multiplicadora começou entre 16 e 17. E nós estávamos num processo de sepultamento de grupos de comunhão. Eu aprendi que certas coisas você precisa em algum momento entender que elas não vão à frente e promover um funeral digno. E eu estava olhando ali aqueles 7 grupos de comunhão que não iam nem para o norte nem para o sul, não subiam nem desciam, e era dessa forma gostosos, prazerosos, com mesas fartas, mas não faziam qualquer diferença. Eu falei: meu Deus, o que nós podemos fazer?
Eu fui covarde, não tive coragem de dar um funeral digno e comecei um trabalho com esses líderes. E a minha primeira preocupação era que grupos, pequenos grupos, se não tem discipulado, são como laranjas secas. Você já abriu uma laranja seca? É uma frustração, porque a laranja precisa ter suco. E eu comecei a perceber quão fácil era criar pequenos grupos. Fácil, não é tão difícil, porque é gostoso. E o quão difícil é rodar discipulado. Porque eu fazia a pergunta errada. E a pergunta errada é: por que a minha igreja não discipula? Essa pergunta é errada porque ela é aberta. Ela me dá centenas de possibilidades de respostas. Então eu aprendi que eu tenho que fazer uma pergunta fechada, que me dê algumas respostas, com as quais eu possa trabalhar. Estou trabalhando com elas até hoje. E a pergunta certa é: o que está impedindo a minha igreja de discipular, de rodar o discipulado? E eu comecei a pensar nisso, orar por isso, e descobri 5 travas. Eu parei de relacionar, porque quando eu descobri a 5ª, eu falei: estou frito, se eu descobrir mais uma, eu vou largar esse negócio. Como é que eu vou dar conta disso? 5 travas ao discipulado. Comecei a descrever essas travas, estudar essas travas, para tentar entender como desmontá-las, como abrir essas travas. E aí eu descobri que se eu tenho 5 anos ou mais de ministério, essas travas são autorais. Elas já têm o meu nome. Ou eu as criei, como quando eu pregava, quando eu ensinava, quando eu visitava. Se eu tenho 5 anos ou mais de discipulado, de ministério naquela igreja, essas travas são autorais. Ou eu as promovi, as mantive, as sustentei. E agora, para desdizer diversas coisas que eu tinha dito com tanta veemência? Esse foi o trabalho inicial: estudar, descobrir as travas e estudar como desmontá-las. E nós estamos fazendo isso. E à medida que nós estamos desmontando algumas dessas travas, o discipulado começa a rodar. E eu espero aqui ter a oportunidade de compartilhar essas 5 travas com os irmãos, para remir o tempo em um momento seguinte. Glória a Deus. Pastor Lopes. Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Lopes é mais fácil de ser conhecido, mas o nome é Joseíster, diferente. Só pode existir Joseíster lá no interior de Minas Gerais, lá em Juramento, 30 quilômetros de Montes Claros, Minas Gerais. Sou casado com Elian, minha esposa, está em Montes Claros, juntamente com os meus filhos. Elian, 31 anos de casado, 3 filhos, Mateus, Silas e Vitória. Nós servimos na Igreja Batista Monte Carmelo, vai fazer 23 anos. Nós vamos completar agora, a Igreja Batista Monte Carmelo vai completar 23 anos, e nós estamos lá desde a organização. Nós somos plantador desta igreja. Quero agradecer pelo privilégio e a oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui nessa manhã, e saber que tantas pessoas que poderiam estar nesse lugar também transmitindo os conhecimentos, as experiências. E na nossa caminhada, a mudança para cultura discipular foi em 2016, porque nós já víamos de pequenos grupos desde 2006, aquela ideia de pequeno grupo que quem discipulava era o líder. Era transmissão de responsabilidade pastoral. Então, assim, eu vou discipular os líderes de pequenos grupos, e os líderes de pequenos grupos vão discipular os seus liderados. Transmissão de responsabilidade. A partir de 2016, nós começamos a implementar uma cultura discipular, a partir daquilo que Deus trabalhou no nosso coração dentro da visão de igreja multiplicadora. É orar, pedindo Deus para que nos dê pessoas desejosas, não em fazer discípulos. Fazer discípulos é o mais fácil, mas primeiramente ser discípulos de Jesus. Nós nunca seremos discipuladores se nós não permitirmos que o Espírito Santo do Senhor
nos discipule, nos ensine. Então você precisa orar pedindo a Deus que crie essa cultura discipular na igreja, levantando pessoas interessadas em ser discipuladas, interessadas em ser transformadas, para que a partir disso daí você comece então, essa semente lançada, comece a germinar. Lembro muito bem que o meu gabinete pastoral era muito cheio, as necessidades específicas de casais, filhos, problemas que muitas vezes são, aspas, simples de serem solucionadas pelos próprios, nós nos deparávamos sempre enfrentando quase que as mesmas questões no gabinete pastoral. Em 2016, então, nós começamos a implementar a partir do acróstico Raízes, Relacionamento Discipulador, os livros que nós temos denominacionalmente, e começamos a usar o carro-chefe. Eu sei que você pode pensar que inicialmente o carro-chefe seria os pequenos grupos. Na verdade, os pequenos grupos já estavam fazendo essa transição. E aí nós começamos a implementar isso na escola. Nós temos um nome para essa escola: Escola para a Família. A Escola para a Família visava duas coisas: a transformação da família física e a transformação da família espiritual. A família física tem data de nascimento e data de falecimento. Você nasce numa família física, mas um dia a sua família vai deixar de existir. A família Castro vai deixar de existir aqui um dia na Terra. Mas a família espiritual tem data de nascimento e não tem data de falecimento, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasce na sua família espiritual e você vai continuar na família de Jesus para sempre nos céus. Amém. Então essa escola trabalha essas duas coisas, e aí nós começamos a arrefecer os problemas conjugais, os problemas com os filhos, porque aí, na Escola para a Família trabalhava-se numa sequência de 7 semanas, de 40 dias, com aprendizado, aplicação e prestação de contas diariamente, porque a nossa escola tradicional, ela trabalha mais com a informação. Depois de 4 anos, os nossos currículos para a escola bíblica, você já se torna um graduado. Se você já está na escola bíblica há mais de 20 anos, você é quase um semideus. Então você tem muita informação, mas precisava gerar uma outra coisa, que é formação e transformação. Informação por informação não nos faz nem pessoas formadas e nem pessoas transformadas. Você precisa ser formado. Essa formação está no campo do aprendizado, mas também precisa ser transformado, e a transformação começa na sua aplicação. Então nós temos hoje uma escola para a família, nós saímos de 4 discipuladores para hoje 26 específicos, de que 40 em 40 dias, nós temos famílias experimentando transformações diárias, pelo aprendizado, pela aplicação dos princípios da palavra de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Uau, uau! Olha, parabéns, chegaram tantas as perguntas. No começo estava preocupado que não tinha chego pergunta nenhuma, agora já tem pergunta. Provavelmente não será possível responder tantas as perguntas, mas perguntas excelentes. E tem algumas perguntas aqui que nós vamos aglutinar, que são perguntas parecidas, então se a sua pergunta não for respondida, é porque ela está aglutinada. Uma pergunta que várias pessoas fizeram essa pergunta, várias, que eu acredito que é o tema desse painel, é como implementar. Eles já estão falando das experiências deles. E aqui, várias pessoas falaram assim, como implementar essa cultura discipular na igreja local, e aí quando o pastor Messias falou das travas, várias pessoas perguntaram assim, quais são essas travas, e outros falaram assim, quais são os empecilhos. Então eu quero passar primeiro aqui para o pastor Alex, para ele falar sobre formação, e o pastor Messias vai falar sobre esses empecilhos, pode ser? E aí depois o pastor Tiago já vai numa outra pergunta aqui. A pergunta é, qual o processo de implementação?
Se você quer ouvir com muitos detalhes, o pastor Alex, ele falou 1 hora comigo numa live no Instagram de Igreja Multiplicadora sobre esse tema. Então você pode ir lá assistir a palestra do pastor Alex lá, mas ele vai resumir como formar essa cultura discipular numa igreja local. Acho que o pastor aqui foi muito assertivo, porque ele deu uma isca e falou assim, depois eu vou falar, daí todo mundo quer ouvir ele agora, inclusive eu. Quer dizer, quais são essas 5 travas? Eu estou assim, maluco para saber o que é isso aqui, então... Eu acho assim, isso daí é muito contextual, eu vejo assim, essa implementação é muito contextual, cada realidade local vai exigir uma forma de você agir e interagir. Tem alguns princípios que são comutáveis, né? Eu acho que esse princípio da iniciativa da liderança é imprescindível. Eu acho que a igreja vai replicar muito o que o pastor é, né? Então, eu concordo com os irmãos, é difícil que a igreja seja algo diferente daquilo que o pastor líder está exercendo. Então, se o pastor líder não exercer esse acolhimento, essa cultura relacional, essa interação e desejo de convidar, de participar, de abrir a casa, é difícil que os outros membros e líderes repliquem. Eu acho que o ponto imprescindível é esse, né? Depois vale a pena construir toda uma cultura de planejamento, dependendo de qual é a maturidade de planejamento da sua igreja, mas vai fazendo isso em etapas. A gente percebeu que algo que mexe com o coração do povo é recursos, é dinheiro. Então, se você amarra a liberação de recursos para projetos, desde que o projeto esteja alinhado com uma visão estratégica da liderança pastoral, as pessoas começam a se disciplinar para isso. Agora, também trazer essa cultura de prestação de contas entre todos os membros, eu vejo que é algo imprescindível. A gente tem ensinado muito sobre a necessidade de nos tornarmos vulneráveis com todos, para que sejamos curados. A gente confessa a Deus para ser perdoado, mas muitas vezes precisa confessar o outro para ser curado, conforme Tiago capítulo 5. Então, gerar essa cultura de transparência, de relacionamento, de acolhimento, empoderando todos os membros, como os irmãos estão fazendo. Agora, vamos ouvir as 5 crises, para ver se você se identifica também. As 5 travas. Esses BOs. Deixa eu anotar aqui. Fala aí. Aí você está respondendo aqui, acho que umas 35 perguntas nesse tema. Meus irmãos, primeiro dizer que essas travas são muito locais. Você terá que fazer um estudo, como o Alex falou, tirar um retrato da igreja, e da sua igreja você pode achar outras travas diferentes das que eu achei na minha. Mas, em modo geral, eu acredito que essas travas estão mais ou menos presentes em muitas igrejas. A primeira, e aqui não tem nenhuma ordem lógica nem de importância, tá? Mas, enfim, só para... é ignorar o sentido do sacerdócio universal dos crentes. Esse princípio batista precisa ser resgatado. Cada um de vocês vai encontrar uma maneira de resgatar o sacerdócio universal dos crentes na sua igreja local. O discipulado não vai rodar enquanto você não entender profundamente isso, praticar na sua vida e liderar com isso em mente. Um texto bom para começar é um texto do pastor Exaltino, de saudosa memória. Sou batista, tenho uma identidade. Lá ele fala de todos os princípios. Com certeza o pastor Irlando deve ter algo sobre isso. Pergunte para ele, que ele vai ter. Esse homem escreveu sobre tudo que você possa imaginar em eclesiologia e teologia. Se não tiver, ele vai lhe indicar outros textos. Mas estou dando trabalho para o pastor aqui, né? Mas este texto do Exaltino é muito bem resumido, enxuto, e pode ajudar você. Segunda trava, essa eu descobri primeiro em mim mesmo. E depois eu percebi que muita gente na igreja também sofria desse mal. Falta de amizades intencionais com não crentes. Eu passei mais de 2/3 do meu ministério precavendo as pessoas sobre as más companhias. E no último terço eu tenho falado, procure as más companhias. Procure as más companhias. Seja sal, seja luz. Jesus foi taxado de andar com publicanos e pecadores. Eu fiz uma enquete na igreja, na minha sala de EBD, minha sala é De Volta aos Princípios, é o livro do pastor Fabrício. E eu percebi que lá muita gente disse que não tinha
esse tipo de amizade. Então, eles não conseguem desenvolver relacionamentos intencionais. Mesmo aqueles que têm essa amizade, eles não têm isso intencionalmente com vistas a um RD, ao discipulado. Então, a gente tem que trabalhar estrategicamente nisso. O que eu fiz? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu sou uma ilha rodeada de crentes por todos os lados. Você pode fazer discipulado com crentes? Claro que pode. Discipulado é qualquer fase da vida. O que é que eu faço, pastor, Senhor? Como é que eu faço? O ministério me absorve, os crentes me absorvem tanto. E aí o Senhor falou para mim assim, o Espírito Santo fala, né, Miguel, com a gente, olhe para as mulheres da sua igreja que têm maridos não crentes. Olhe no bom sentido, tá, irmãos? Observe, preste atenção. Eu comecei a conversar, olha, o coração cabeludo, eu comecei a perguntar para as irmãs, que eu sabia que tinha maridos não crentes, se elas poderiam me passar o contato de seus esposos, se eu poderia pedir autorização às mulheres. 30 me deram os contatos, só para começar, 30. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Chamei os homens da minha igreja, homens de valor. Está aqui o Ricardo, que é líder de homens de valor, é líder de jovens, acabou de se formar do seminário, vai ser pastor, vai vir aqui como pastor ano que vem, primeira vez. Fica em pé, Ricardo. Ricardo é o meu primeiro Timóteo. Ricardo é o meu primeiro Timóteo. Hoje ele tem mais discípulos do que eu. Ele faz mais RD do que eu. Nós dois competimos para ver quem lidera a maior rede da igreja. Eu estou perdendo toda vez no culto 10. E perdendo com muita alegria. Perdendo com muita alegria. Então, amizades intencionais com não crentes. Trava 3. Perceber o discipulado apenas como transmissão de verdade, de doutrina, de ensino. Essa era a minha percepção e era também a percepção da igreja. E a gente teve que virar essa chave. Nós temos que ter o tripé, doutrina, experiência e prática. A gente só tinha doutrina. Aquilo que era o nosso ponto forte, virou o nosso calcanhar de Aquiles. A gente tem que ter doutrina, experiência e prática. 4, falha em conjugar púlpito e exemplo de cultura, para formar uma cultura discipuladora. Eu comecei, quando eu percebi essa trava, a fazer RDs e a falar sobre RD no púlpito, na pregação. Eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira que aviso só merece ser dado quando ele puder ser pregado. Pregue sobre os avisos. Quando você quiser comunicar alguma coisa, pregue sobre isso. E eu comecei a falar sobre RD, sobre meu RD para cá, meu RD para lá, e a igreja nem sabia o que era RD. Então, o primeiro que chegou e perguntou o que era RD, eu falei, quer fazer comigo? Comecei a ensinar na prática, foi o irmão Rui. Comecei a ensinar na prática com ele. O segundo que chegou, pastor, o senhor fala de RD e não disse o que era a sigla. Foi intencional, para ver quem eram os curiosos. A curiosidade é o primeiro indício da vontade de aprender. 5, falha em determinar valores para balizar a visão. Eu já tinha a visão, eu já tinha o caminho. Mas você já andou numa estrada que não tem sinalização? Você até sabe para onde está indo, mas vai chegar lá com muito mais dificuldade, possibilidades de acidentes, etc, etc. É muito ruim dirigir numa estrada sem sinalização. Eu preciso balizar, porque o nosso movimento tem que ter direção. O ID não é um ID aleatório, é ID e fazer discípulos. Tem que ter direção. E aí nós determinamos. O Jefferson está aqui? Não. Pastor Jefferson? O Jefferson é amigão, é outro Jefferson. O Jefferson está no hangar. O Jefferson disse para mim hoje, Messias, sem acrósticos. Ele falou para mim. Aí eu falei assim, vou aproveitar a ausência dele e vou deixar um acróstico para vocês aqui. Ele me proibiu de fazer acróstico, mas ele não está aqui. Então vamos lá. Nós pegamos a palavra valores. Eu peguei a palavra valores e falei, o que é importante para mim, para balizar a minha visão, a minha caminhada? Valores. V, vidas transformadas. A, amor entre irmãos. Depois vocês pegam, senão eu vou tomar o tempo dos irmãos. L, louvor e adoração como estilo de vida. O, orientação exclusivamente pela palavra.
R, relevância social e comunitária. E, espiritualidade contagiante. S, serviço alegre e espontâneo. São valores. Depois eu passo para vocês, depois eu passo aí para alguém que possa passar para todo mundo. Valores, fácil de lembrar, porque é a palavra valores, e o tempo todo lidero com isso em mente. Vidas transformadas, amor entre irmãos, louvor e adoração como estilo de vida, orientação exclusivamente pela palavra, relevância social e comunitária, espiritualidade contagiante. O pastor Fabrício falou assim, você tem que ter uma celebração forte. O culto do domingo à noite, no nosso caso, é a cereja do bolo da semana. Porque se não houver culto na vida, não vai haver vida no culto. Serviço alegre e espontâneo. Como é lindo chegar na igreja e ver juízes de direito tomando conta dos carros. E ver pessoas que fazem faxina em casas de família dirigindo o culto. Porque os dons não são dados de acordo com a posição social. É o Espírito Santo que os distribui de maneira soberana e maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Falta uma? Falta uma ainda? Falta. Criar. Eu percebi isso como trava. Eu falhei no início em criar uma forte identidade para a igreja. E eu procurei, agora completou as 5? Eita, então beleza. Por isso que eu tinha parado, viu? E aí eu aprendi com o pastor, mais uma vez, pastor Jeremias Pereira me deu essa afirmação maravilhosa. Que igreja que nós queremos ser? Identidade. Se você não criar uma identidade, não havendo visão, o povo se desvia, o povo se espalha. Uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização mundial. Uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização mundial. Pronto, completei essa. Uau, glória a Deus. Ô queridão, depois você escreve isso para nós, para a gente distribuir entre os grupos. Chegaram perguntas muito especiais aqui, e eu vou aglutinar duas, tá, pastor Tiago? Pastor Tiago, é uma pergunta muito interessante, estratégica, que eu acredito que vale a pena essa reflexão. Qual o papel do pastor nesse processo de formação de uma cultura discipular? E aí eu vou aglutinar com uma outra pergunta, juntando duas perguntas, num cenário, num contexto onde muitas pessoas não querem compromisso com o discipulado. Então, qual que é o papel desse pastor nesse cenário de implementação, fomentação de uma cultura discipular, num cenário de pessoas que não estão interessadas em serem discipulados? Excelentes perguntas, irmãos, parabéns. Pois é. Bom, eu acho que é passivo para nós que não dá para funcionar a cultura relacional discipular numa igreja local se o pastor não estiver imbuído totalmente nela. Isso é passivo para nós. O primeiro passo, na minha percepção, que o pastor precisa dar é encontrar pastores que vivem e que são consumidos ministerialmente pela visão discipular. Temos o pano de fundo, é Jesus que faz, é o Espírito que edifica a igreja, é só por Ele, é só pelo poder do Senhor que a igreja se constrói. Ponto. Passando para o aspecto estratégico, prático, regular, diário, o pastor precisa encontrar pastores que estão vivendo de forma apaixonada, apaixonante a visão. A partir dali, o pastor vai começar a ser discipulado. É um erro seríssimo quando um pastor local, ele se propõe a colocar uma visão cultural discipular dentro da igreja, partindo apenas dele, partindo apenas de uma experiência solitária, como se fosse possível ele falar de discipulado solitariamente. Então ele precisa viver a dinâmica discipular com pastores amigos, com gente que está no ambiente discipular já há um tempo, para que a partir dessas experiências o Espírito comece a forjar sua vida, preparar sua vida, e aí ele vai olhar para alguns líderes, bem especificamente, estrategicamente, sob um ambiente constante de intercessão, e começar com eles
a viver aquilo que ele já vive no ambiente extra-igreja local com pastores. No nosso contexto lá, em Maringá, na Igreja da Hortência, a gente fez um segundo protótipo. Então, em 2015, fizemos o primeiro protótipo, que foi o protótipo do PGM. Em 2020, pandemia, dificuldade de estar juntos, fomos para online e começamos o segundo protótipo, que nós chamamos lá na igreja de núcleo discipulador. Então, dentro do pequeno grupo, né, essa convivência maravilhosa, nós temos uma experiência dentro de um grupo menor, que é o discipulado. Essa experiência que nós começamos lá na Igreja da Hortência foi radicalmente influenciada, determinada, os entornos dela foram marcados pela experiência que eu estava vivendo com um grupo de pastores. Inclusive, não sei se o pastor Flávio está aqui, Flávio Lúcio não está, né? Mas o pastor Flávio foi esse instrumento de Deus junto com outros pastores. Nós começamos naquele grupo de mentoria. Hoje, eu conheci alguns pastores. Em 2020, nós ficamos tão amigos. Confidencialidade. Meu Deus, o que Deus fez na nossa vida. Eu passei por um problema sério de saúde em 2021. Como Deus me abençoou através desse grupo. E outros passaram por coisas sérias também. Hoje, eu pude conhecer alguns. Inclusive, me assustei com o tamanho de alguns. Eu tinha uma imagem mental de você que tem que ser desconstruída agora. Você não é isso que eu imaginava. A gente deu muita risada. E é interessante como que a gente passou a amar pessoas que a gente nunca tinha encontrado pessoalmente. Ou seja, o que eu quero dizer é que, na nossa experiência, o que nós conseguimos viver, o que estamos vivendo no ambiente discipular, foi porque eu consegui encontrar referências bíblicas, espirituais, fora do meu contexto local como igreja, né? Então, acho que passa por essa iniciativa do pastor em buscar uma mentoria prática no ambiente discipular. E a partir disso, aí, claro, que entra um processo de organização num contexto específico, como o pastor Alex disse, contextual, eu fazer uma avaliação e vou iniciar com uma e outra pessoa um processo de discipulado a partir daquilo que eu vivo. O pastor Alex vai fazer um complemento? Eu só quero trazer, eu tenho dificuldade para ser prático, eu sou muito conceitual, mas eu estou tentando ser prático porque eu acho que esse é o momento de trazer ideias práticas para os irmãos, né? Mas acho que de forma prática, o próprio Flávio Lúcio me deu uma dica e a gente começou a implementar, que é dar oportunidade para que os líderes de PGMs testemunhem na igreja, né? Então, começar fazendo o momento multiplique nos cultos de domingo. E além disso, a gente começou a fazer um encontro mensal de PGMs focado em testemunhos. Então, a gente pedia para que cada líder de PGM selecionasse testemunhos de novos discípulos, testemunhos de RDs, e começassem a compartilhar isso. Porque quando você começa a compartilhar o testemunho, as pessoas se sentem parte. Então, deixa de ser algo só do pastor, começa a ser algo em que todo mundo vai se tornando responsável também. Quando ele chama alguém para testemunhar, ele prepara essa pessoa para testemunhar, ele inspira a pessoa se sente envolvida com aquilo, e aquilo vai tomando um corpo maior, né, numa cultura discipular. E como o pastor Messias usou acróstico, eu também quero deixar um acróstico aqui, que é a ideia de investir em pessoas que estejam abertas para aprender. Então, de acordo com a última pergunta feita, é difícil a gente tentar ensinar quem não quer aprender. E no começo a gente fazia isso, né? O papel do pastor, conforme Timóteo, é ensinar com paciência, exortar e pedir para que o Senhor possa convencê-los. Mas tem gente que está com o coração mais aberto. Então a gente começou a ensinar os líderes a investirem em líderes em treinamento que passem pelo testes. O testes eu aprendi com o pastor Valmir, lá da Cibapa, que é transparência, ensinabilidade, submissão, tratável, esperançoso e servo. Esse teste é mais fácil de guardar. Então, eu vou repetir: transparência, alguém que seja transparente, seja sincero. Ensinabilidade, seja ensinável, né? Seja submisso, ele está aberto para ouvir o direcionamento de Deus e se submeter a Ele. Seja tratável, alguém que aceita a correção e realinhamento. Seja esperançoso, nunca perca a esperança do que Deus pode fazer e seja pronto para servir. Então isso para nós é o acróstico que nos ajuda a identificar líderes em potencial, porque isso já tira uma série de empecilhos que vão ser desenvolvidos na criação de uma cultura discipular. Sensacional. Pastor Lopes,
Eu vou aglutinar aqui algumas perguntas. Muitas das perguntas que vocês fizeram, eles já responderam com base nas perguntas anteriores. Mas tem uma pergunta aqui muito interessante. Como que é a agenda de um pastor que está desenvolvendo um processo de formação de cultura discipular na igreja? Como que é a agenda desse pastor? E aí, aglutinando uma outra pergunta, já foi parcialmente respondida aqui. Mas e quando esse pastor ele não quer mudar a agenda para fomentar essa cultura discipular? Não há como começar uma cultura discipular numa igreja se não for pelo pastor. O pastor, ele é absolutamente, na minha opinião, o anjo da igreja, no sentido de dar um direcionamento. O pastor, ele precisa de fato despriorizar aquilo que não é prioritário. Nós temos muita coisa que nós achamos que é prioridade na igreja. Acredito que o resultado que muitas igrejas têm colhido hoje é porque nós pastores, o pastor Messias foi bem claro aqui, transparente, para mostrar aquilo que travava o próprio discipulado da igreja. Muitas vezes o discipulado é travado na igreja por causa de nós, pastores. Porque nós colocamos uma linha que talvez não é aquela linha mesmo que vai gerar ensinamento, doutrina, formação e transformação. Então nós precisamos literalmente pedir: Senhor, transforma a minha agenda. Nós somos mais tendenciosos a fazer aquilo que nós gostamos. Isso é normal, isso é muito comum. Mas se nós queremos implementar uma cultura discipular na igreja, nós precisamos pedir a Deus para quebrar, desmanchar as nossas agendas. Quando nós temos essa dificuldade, nós precisamos pedir companheiros, precisamos pedir discipuladores, precisamos pedir mentores, ser aberto. Não há como um pastor andar sozinho, não há como. Nós precisamos mais do que nunca de pastores que nos ajudem. Talvez o pastor Messias pode não me ajudar numa área específica, mas numa outra área ele pode ajudar. Então nós temos que ser também humildes, pastores, nós precisamos ser humildes, reconhecer que nós não somos a última bolacha do pacote, até porque a última bolacha do pacote ela é estragada. Nós precisamos pedir ajuda, para diminuir isso, só há uma maneira: pedir ajuda. Como que eu posso ser um pastor discipulador? Preciso pedir a alguém que está fazendo isso, que está vivendo isso na prática, não é aquele que está apenas no discurso. Porque não cola, pastor, nós chegarmos num púlpito domingo à noite e falarmos sobre que temos que ir fazer discípulos, mas nós não temos ninguém que estamos discipulando, não temos ninguém que está experimentando o poder de Deus e tendo uma vida transformada. Muito bem destacado aqui pelo pastor Alex, que essas pessoas que estão sendo transformadas não estão compartilhando, não estão testemunhando. De 40 em 40 semanas nós temos em nossa igreja isso, abertura para as pessoas testemunharem daquilo que elas experimentaram. E quando essas pessoas vão à grande celebração para dizer algo que aconteceu com elas num discipulado, com o pastor ou com outro irmão na igreja, nós estamos entendendo que essa cultura discipular que está sendo implementada na igreja, que não é da noite para o dia, não é da noite para o dia, isso leva tempo, isso é um processo, isso é mudança diariamente. Esse negócio de prestar contas não é normal, principalmente para nós mineiros que somos extremamente calados, né? Somos medrosos. Isso precisa ser mudado, isso leva tempo, por isso que precisa investir na questão da oração, é preciso investir na questão da comunicação, é preciso gerar curiosidades, é preciso gerar a comunicação de forma testemunhal, das pessoas virem à frente e dizerem o que elas experimentaram. Então isso leva tempo e nós precisamos então mexer na nossa agenda. Como é que mexe na nossa agenda? Estava numa reunião uma vez de um grupo de pastores e eles queriam fazer uma reunião para tratar de um assunto muito polêmico da nossa denominação, nossa associação lá. E aí alguém disse: vamos fazer a reunião na terça, às 9 da manhã. Eu falei: eu não posso.
Então, sexta-feira, às 10 horas, eu não posso. Na quarta, às 3 horas, eu também não posso. Ele falou: rapaz, você não pode de maneira nenhuma. O que está acontecendo com você? Eu falei: primeiro, pastor, sua folga é segunda, a minha é sexta. E por que sexta? Porque o dia principal que eu entro em campo é domingo. Eu preciso me preparar bem para estar bem preparado domingo. Na terça, esse horário, eu estou discipulando alguém. Na quarta, nesse horário, estou discipulando alguém. Ah, mas você acha que vai dar alguma coisa nesse discipulado? Vai. Então nós também precisamos acreditar que a mudança da agenda vai gerar informação, formação e transformação, porque senão nós não geramos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que conhecem a palavra e aplicam a palavra, porque se conhecer a palavra e não aplicar a palavra, é como eu tenho dito, são discípulos de Lúcifer, que conhece a Bíblia, mas não pratica. Esse é o nosso desafio, pastor. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos qual é o caminho, nós sabemos que a nossa missão é fazer discípulos, e às vezes nós fazemos muitas coisas que Deus não está mandando fazer. A ordem é: vão e façam discípulos. Começa com 1, começa com 2, quando chega lá na frente, os resultados começam a aparecer. Então precisa mexer na sua agenda. Pede Deus: Deus, quebre a minha agenda, quebre a minha vida, coloque uma pessoa na minha vida para me discipular, coloque alguém que de fato me encoraja nesse sentido. Não é pecado se você não reconhecer que você é pecador e dizer que precisa ser discipulado. Pode ficar tranquilo que Deus vai operar no seu coração. Amém. Uau, glória a Deus. Irmãos, está acabando o tempo. Que peninha, que peninha. Olha, mas eu quero fazer um convite para você muito especial. Todas as quartas-feiras, às 12 horas, no Instagram da Igreja Multiplicadora, e às 17 horas na 3E6, sempre nós traremos um convidado especial para falar sobre Igreja Multiplicadora, discipulado. Então, se você não segue ainda o perfil de Igreja Multiplicadora, me perdoe, você está em pecado, meu irmão. Então, entra lá no Instagram da Igreja Multiplicadora, comece a seguir toda quarta-feira. Irmãos, eu saio das lives de quarta-feira, eu falo: Deus amado, o que Deus usou esses 4 pastores esse ano nas lives... Os 4 entraram em lives esse ano, algo extraordinário, foram lives extraordinárias. Os 4, tem mais outros que entraram também. Então, anota aí na sua agenda, toda quarta-feira. Então, o painel não vai terminar aqui, o painel ele continua nas quartas-feiras, lá no Instagram de Igreja Multiplicadora e na 3E6. Nós vamos separar um tempinho para eles darem as considerações finais. Eu tenho uma pergunta desesperada aqui, eu vou responder para um pastor aqui que está perguntando, que ele falou assim: olha, meu PGM eu só tenho crente, só estou discipulando crente. Não, meu pastor, o PGM, você pode até, o pastor Messias falou disso, mas prioritariamente alcançar pessoas de fora, tá bom, meu querido? Então, para você que está desesperado aí com essa pergunta, eu quero abrir de novo lá vindo, começou pelo Alex, agora... Um minuto lá com o pastor Lopes, Messias, Tiago, e rapidinho, aquele conselho final, para esse pastor que veio de longe aqui, ou veio de perto, aquele conselho final para aquele que quer formar uma cultura de discipulado na igreja local. Quero agradecer a oportunidade, vou deixar meu número, 38, é o código de área, 98426-5303, 98426-5303. Instagram? 5303. Instagram? Instagram, PR Lopes Castro. PR Lopes Castro. Acredito que não desconsidere a questão do ensino. Nós usamos isso. Distribuímos cerca de 400 pessoas dentro dos pequenos grupos. O ensino multiplicador, daquela cultura de ensino e de multiplicação do aprendizado e da aplicação. Nessa sequência que estamos agora nesse mês de novembro para dezembro, é a cultura da gratidão, de agradecer a Deus, agradecer as pessoas ligadas a nós, porque nós vamos aprender. Às vezes a gente prepara o material do encontro de pequeno grupo como mais um material. Não, é preciso ter a aplicação daquilo.
Como diz o pastor Marcos Petrucci, meu mentor, nós precisamos ter intencionalidade. Então, aprenda e aplique. Nesse período agora, que estamos aprendendo mais sobre a gratidão, nós estamos aprendendo a agradecer mais ao Senhor. Então, não gera apenas conhecimento, gera também formação e transformação na vida das pessoas. Deus nos abençoe. Ok, eu acho que é uma boa, né, passar o telefone, porque aí vocês pedem diretamente a gente aquilo que vocês acharem interessante, as travas, o planejamento estratégico, enfim. Meu é 69, tá, Rondônia? 69 99953 0767. Instagram da igreja lá que você usa. Eu não sei do Instagram, não. Eu não sei. Lê lá da igreja. Tá, eu também não sei não, eu vou... Os irmãos pedem lá que eu consulto. Vou repetir o telefone, é 69 99953 0767. É capaz do Ricardo saber o Instagram da igreja, mas eu não sei não. Deixa eu dizer duas coisas para os irmãos rapidamente. Só experimenta o sucesso quem aguenta o processo. Paciência. Paciência. Roma não se construiu em um dia. Um dia eu estava implementando o Celebrando a Restauração na igreja, e depois de 3 anos estava muito difícil de pegar, e eu tive uma reunião com a liderança nacional, e eles falaram assim: você precisa investir pelo menos 5 anos nesse negócio, se você acredita nele. 5 anos? Nós somos imediatistas. Nós queremos resultados Messias, rápidos. você é profeta, foi uma pergunta que fizeram, então você já respondeu. Sou pós-feta, né? Porque a pergunta já estava pronta. Aí, esse é o que eu queria dizer. Calma. Experimente, se delicie com o processo. Aprenda a amar o processo. Se você ficar focado no sucesso, você vai se perder. Porque se a gente ficar muito tempo olhando para os holofotes, a gente vai acabar ficando cego. Meu Deus. Segunda coisa, quer dizer para os irmãos, ore muito sobre isso. Você sabe quais são as coisas importantes na sua vida? São aquelas que estão constantemente em suas orações. Você faz agenda de oração, você anota, eu vejo lá os meus pedidos mais constantes. E eu percebo que eu sou muito egoísta. A gente já tem que aprender oração discipular. Oração discipular é outro assunto. Mas a gente tem que aprender a oração. Depois que eu comecei a praticar a oração discipular, muita coisa mudou na minha vida. Teve uma vez alguém fez e eu peguei. Nós não temos obrigação de ser originais. Nós só precisamos ser eficazes. Então não precisa ser original. Eu peguei o meu óculos. Quem tem óculos? Peguei minha carteira. Quem ainda usa carteira? E peguei minha agenda. Coloquei essas 3 coisas diante de mim, com o coração apertado. Porque as coisas não acontecem imediatamente ou do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Quando eu olhei para o meu óculos, eu falei: Senhor, me dá visão discipular. Me mostra. Eu não tenho tempo para desperdiçar com quem não quer. Coloca diante de mim pessoas sedentas. Me ajuda a enxergar. Me dá a visão além do alcance. Porque eu vou atrás de pessoas que eu acho que são aquelas que precisam, e de repente se eu tenho um improvávelzinho ali do meu lado, querendo. Quando eu olhei para a minha agenda, eu percebi como que meu tempo era distribuído e tive que fazer aquela redistribuição, pastor. Eu tive que fazer aquela redistribuição. Amor se soletra assim, ó. Vamos soletrar amor. T-E-M-P-O. Tudo que eu amo, eu dou tempo. Olhei para minha carteira, eu sou criado num regime de contenção de despesas, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe tinha 6 filhos, e ela que colocava comida de todo mundo. E não era porque ela queria ou gostava, é porque ninguém podia colocar mais, que senão faltava para o outro. Eu cresci num ambiente de escassez, e eu gerei a consciência de escassez. Eu precisarei mudar a chave para a consciência da abundância. Minha carteira era presa a mim mesmo, às minhas necessidades, e mesmo assim, se tivesse uma roupa boa e uma roupa ruim, eu comprava pelo preço e não pela qualidade. E isso se desdobra na nossa vida. E eu disse: Senhor, eu estou sem carteira aqui. Senhor,
eu quero dedicar meu dinheiro, meus recursos, minhas finanças para o discipulado. Quando você começa a discipular pessoas, você conhece pessoas que vão precisar de carona. Um dia nós fomos levar uma pessoa em casa, a Betânia e eu, e a gente falou assim, meu Jesus, a gente não tinha ideia do quão longe era que ela morava, mas nós fomos alegres, a gasolina está barata mesmo, nós fomos alegres, levar aquela pessoa em casa. E quando nós voltamos, ficamos um olhando para o outro assim, eu falei, está arrependida, Betânia? E ela disse, não, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Óculos para dar visão, agenda para reorganizar seu tempo, e a carteira. Pastor Valmir, da Cibapa, quando vai fazer feira, ele compra 15 quilos, 20 quilos de milharina, de quimilho, para fazer cuscuz. E o cuscuz dele é cuscuz enriquecido, não é só a farinha amarela não, é linguiça, essas coisinhas, é cuscuz enriquecido. E ele chama os seus RDs, fez isso. Ele disse, a maioria dos pastores que eu tenho hoje foram formados na base do cuscuz. É gasto, pode gerar gasto para você. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo seu ouvido. Pastor Tiago. Vamos lá. O meu telefone é 449-9901-3997. Instagram? O Instagram é PR Tiago Silva TSS. Ou você pode procurar Igreja Batista Hortense, que você vai me encontrar também lá. Duas coisas, então, bem rapidinho. Primeira coisa, encontre alguém que esteja um passo à frente de você. Não importa a estação ministerial que você esteja vivendo hoje. Esse lugar é maravilhoso para você encontrar pessoas. Depois, marque uma chamada de vídeo, pegue o WhatsApp dela, mas, em nome de Jesus, não importa se a sua igreja congrega 10 pessoas ou 500 pessoas, encontre alguém que esteja um passo à frente de você na experiência discipular e se torne, Deus vai abrir as portas, se torne alguém persistente na submissão a um discipulado, mas de forma regular, efetiva, prática. Segunda coisa, encontre um núcleo na sua igreja para você viver uma experiência mais profunda de cuidado, onde essas pessoas serão submetidas a uma devoção a Deus mais apurada, mais diária, um cuidado mais claro, e Deus vai multiplicar essa pequena semente que você vai gerar no meio da sua igreja, de uma forma exponencial que você não vai poder controlar. Então, encontre alguém que esteja, entre aspas, acima de você, numa experiência mais longa, que tenha um perfil que vai te ajudar nesse momento, e reproduza, seja a estratégia que for, que Deus vai dar a você, reproduza um piloto discipular efetivo no meio da sua igreja local. Amém, glória a Deus. Pastor Alex. Excelente, foram todos excelentes, maravilhosos. Vou falar bem rápido aqui, ó. Recomendações finais. Então, 5 coisinhas rápidas, 5 frases. Intencionalidade no calendário de púlpito e repasse dessa mensagem nos PGMs. Então, seja intencional na sua pregação, ore o que o Senhor quer falar para a sua igreja e repasse a mensagem no púlpito para que isso seja unido em toda a igreja. Segundo, priorização de RDs na agenda. Mude sua agenda, coloque pessoas na sua agenda ao invés de eventos. Então, o seu compromisso tem que estar cheio de vidas, de pessoas se encontrando. Terceiro, faça um planejamento estratégico de acordo com esses objetivos de discipulado relacional de longo prazo. Eu acho que 5 anos mesmo é uma expectativa bem realista, no mínimo. Quarto, perseverança na visão. Então, se Deus te deu uma visão de discipular, de relacionar-se, então persevere. E quinto, como é que você vai perseverar? Por uma vida devocional com prioridade. Você vai buscar o alimento da sua visão, da sua perseverança, em uma vida de oração, todos os dias buscando o alimento no Senhor, falando, Senhor, renova no meu coração os teus propósitos e as tuas expectativas. Então, para me seguir, @LEXMURA, @LexMura, e a nossa igreja, @IBPaulistana. Segue nós lá, se você quiser entrar em contato, manda um direct. Uau! Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos preletores. Vamos ficar em pé, meu querido. Pastor Adilson, vem cá orar por eles aqui, por gentileza, meu pastorzão. Quem foi abençoado nessa manhã? Quem foi abençoado? Quem foi abençoado? Foi abençoado? Irmãos, que painel extraordinário. Eu vi um irmão aí que ele pediu, me dá mais um caderno, porque o dele acabou. Ele anotou, ele pediu para o do lado. Mas eu creio, irmãos, que Deus quer que a sua igreja viva uma cultura discipular.
Que cada igreja venha viver essa realidade. Não importa o estágio que você esteja, comece hoje, ou recomece hoje, mas peça ao Senhor, Deus, que a minha igreja, uma coisa que foi falado aqui pelo pastor Miguel, muito importante, não queremos apenas membros, queremos discípulos. E que você, pastorzão, você seja uma referência para a sua igreja, um discipulador que vai mexer na visão, na agenda e na carteira. Uau, tremendo, tremendo. Pastor Adilson, por gentileza. Oremos. Senhor, quantos ensinamentos, quanta riqueza, quanta graça nessa manhã por cada um de nós, quanta unção, quanto toque do Senhor nas palavras do pastor Irlande, do Miguel, dos testemunhos. E agora, Pai Santo, ao ouvir estes que já estão na jornada, com a expertise, são craques no discipulado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a processar esses ensinamentos e colocarmos em prática no dia a dia. Dá coragem a nós, pastores e líderes, para mexer na agenda, para modificar a agenda, para mexer nas prioridades, ó Pai. Por favor, que o Teu Espírito Santo seja o condutor, que o Teu Espírito Santo nos leve, Pai, a fazer aquilo pelo qual o Senhor deu a ordem, fazer discípulos para a glória do Teu nome. Obrigado pelo William, obrigado pelo Fernando, Fabrício, Samuel, toda a equipe da Junta de Missões Nacionais. Obrigado por esses homens aqui que estão compartilhando, Pai, dom, graça, ensinamentos. Que o Senhor faça frutificar ainda mais o ministério de cada um e que o Senhor use esse evento para fazer uma grande colheita ainda maior no nosso Brasil, Pai, e que este congresso não fique somente aqui, mas tenha os desdobramentos, ó Pai, na sequência dos dias, semanas, meses, anos, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, pastores e esposas de pastores estão aqui presentes, levanta a mão. Pastores e esposas de pastores, olha aqui, 17h30, você que é pastor ou esposa de pastor, olha no seu material, que tem a sala específica, a sua região, determinado estado do país, olha aí no seu material. E às 17h30, mentoria para pastores e esposas de pastores. Deus abençoe, um bom almoço, até a tarde.